Sugiro particular atenção à próxima reportagem, porque talvez nem sonhe que há uma escola assim em Portugal. Mas existe e já é uma referência de qualidade no ensino no nosso sistema educativo em particular. Chama-se Escola da Ponte, fica na Vila das Aves. A aprendizagem é feita ao ritmo de cada criança e tudo o que tem a ver com o funcionamento da escola é decidido pelos alunos. Eles fazem reuniões semanais numa assembleia onde também aprendem como é feita a democracia. O retrato que vai ver é o de uma escola que parece utópica. Vivaldi. Imagine uma escola onde as crianças têm o direito de ouvir música para poderem pensar em silêncio. Porquê que vocês põem música nas aulas? Que é para nos ajudar a trabalhar. Agora ouça um Allegro de Vivaldi como eles ouvem enquanto aprendem. Numa escola onde não há disciplinas, nem testes, nem classes hierarquizadas da primeira à quarta. Um espaço único onde não há turmas nem salas de aula. Um espaço aberto partilhado por todos os alunos e por todos os professores, onde as crianças que sabem ensinam as crianças que não sabem. Imagine que é possível fazer programas à medida de cada aluno, num lugar onde se formam pessoas em vez de se encherem cabeças, onde o conhecimento nasce das experiências e dos espantos. Agora espante-se, chama-se Escola da Ponte e foi assim mesmo que a imaginaram há 25 anos, na Vila das Aves. O que é que tu achas que é a coisa mais importante que se aprende aqui na Ponte? Eu acho que é ajudar-nos uns aos outros e a ser livre. A cidadania. A cidadania? Queres explicar um bocadinho melhor? É assim, nós temos direitos e deveres. Ajudamos uns aos outros. Isso é cidadania. E quando aqui chegou, deu de caras com o quê? Com uma escola totalmente diferente, que vive a democracia em pleno, efetivamente, e a põe em prática. Temos o acho bem e o acho mal. O acho bem serve para dizermos que achamos bem aqui na escola. Eu acho mal, por exemplo, é uma menina que era muito alta, que andava aqui na escola. Os rapazes e alguns meninos começaram a chamar girafa e ela não gostou, então ela meteu no acho mal. Depois esse assunto foi para a Assembleia. É preciso explicar que estamos na véspera das eleições para a mesa da Assembleia, último dia de campanha. Há 3 listas concorrentes e os candidatos à presidência preparam-se agora para o debate final. Os debates são diários porque todos os dias há questões a debater, mas hoje há um tema que se impõe. Estamos aqui para debatermos coisas sobre as listas e para tirarmos dúvidas aos meninos. Ângela, tu nas tuas promessas tens que vais falar pela internet fazer amizade. Por exemplo, já pensaste se vais fazer amizade com outros países do mundo, como por exemplo com França? Ângela, sobre o dia da amizade, e em vez de ser o mês da amizade ou o dia da amizade, podia ser o dia, mas em todas as semanas, um dia. Acho que tenho que pensar melhor nas duas ideias, tenho que refletir sobre isso. Mesmo que eu não seja eleita como presidente, eu acho que vou tentar cumprir as promessas, porque afinal de contas nós fizemos as promessas como alguma coisa que é preciso melhorar na escola. É preciso esperar um dia inteiro para saber quem ganha. Entretanto, as aulas continuam. Estou a estudar sobre a bandeira de Portugal. Fazer matemática. Que isto é uma escola democrática. Cada pessoa faz o que quer. Não é, portanto, de admirar que na mesma mesa estejam crianças de vários anos, todas a fazer coisas diferentes. Os objetivos de cada quinzena são definidos pelos professores, depois é tarefa de cada um distribuir por 15 dias as coisas que há para aprender. Cada menino faz um plano do dia e põe lá o que quer trabalhar e depois durante o dia vai ao plano do dia ver o que tem lá para trabalhar. E será que é possível cumprir o programa do Ministério igual para todas as escolas, numa escola diferente de todas as outras? O que provavelmente é diferente é que nós não cumprimos o programa da forma que as outras escolas cumprem, seguindo a regra no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Cumprimos contemplando os ritmos da aprendizagem das crianças e, portanto, não há um tempo
marcado, nem um espaço marcado para ele ser cumprido. Se fizermos tudo, temos de pôr aqui. Eu fiz tudo do meu plano do dia. E se não cumprimos, ou se não fizermos o plano todo, temos de pôr. Eu não fiz tudo do plano. Li isto e agora estou a responder a perguntas. Quando eu precisar de ajuda, por exemplo, estou a ler um texto e marco, assim, ele ainda acabou. Depois paro, que eu estou a ler, depois tenho que ajudar. E quando ele não tiver mais dúvidas, eu continuo a ler até acabar. Gostas de estar aqui nesta escola? Que o trabalho faz-se em grupo, portanto em grupos heterogéneos. Essas crianças estão inseridas nesse grupo em que, portanto, as crianças têm vários níveis de aprendizagem, uns com menos dificuldades apoiam os que têm mais dificuldades. Os pais são chamados a participar nas atividades dos filhos. Alguns fazem mesmo trabalhos de casa e todos os meses há reuniões porque há muita coisa para explicar aos encarregados de educação sobre a educação de que se encarregam nesta escola. Os pais estão habituados a aprender, por exemplo, a tia tapa o pote, que era uma frase que nós tínhamos, por exemplo, quando andava na escola primária, fazia. Agora, tem muito mais cabimento, por exemplo, dizer, eu fui passar o fim de semana à praia ou ao campo e fiz isto e aquilo, e a criança passar para o caderno e aprender através da frase. Isso faz muita complicação aos pais. Nós cortamos a frase depois em palavras, eles organizam-na individualmente, em grupo, e assim nasce a leitura dos meninos da iniciação nesta escola. Portanto, não há A, I, O, U, nem ABCD? Não, isso à partida não, eles nem sabem o nome das letras, nem há ditongos, nem há nada, há a palavra, há a frase, e é isso que lhes diz tudo aos meninos. No chamado método de leitura natural, aprende-se a ler como se aprende a falar. A ordem alfabética só é ensinada quando se torna necessária para consultar o dicionário. E com 2 ou 3 semanas de aulas, há quem já leia frases inteiras. Em relação à iniciação à leitura e escrita, as crianças devem ter acesso a todos os métodos e não apenas a um, que é o analítico-sintético, o do P, a pá, a tia, tapa o pote, etc. Eu sou um autista? Chamam-lhe o sumo pontífice da Escola da Ponte. Era ele quem estava à cabeça de tudo no início, em 76, quando começou a transformar num príncipe uma escola que era o sapo. Um pardieiro autêntico, uma casa sem mínimo condições. Era um arquipélago de solidões esta escola. Eram vários edifícios, várias salas, as pessoas não se conheciam, trabalhavam cada qual no seu turno. E acabámos por perceber que o principal era destruir esses muros e construir não apenas o espaço físico onde pudessem comunicar, que é uma escola de área aberta, mas que a própria equipa de professores pudesse estar disponível toda com todos os alunos. Quando um aluno não consegue ultrapassar uma dificuldade, inscreve-se no preciso de ajuda e espera que os professores vão ter com ele. Mas, antes de lhe tirarem a dúvida, perguntam-lhe os passos todos que deram, até não conseguirem a resposta de que precisavam. Quando eles sabem que atingem um objetivo, o seu objetivo individual, pedem uma avaliação, como eu já sei. Se soubermos bem, achamos que sabemos bem, vamos aqui. Será um professor que pode lhe indicar, podes passar ao objetivo seguinte, e ele vai à lista, consulta e passa. Na Escola da Ponte, 4 anos não é o mesmo que 4 classes. Aqui fala-se de vezes, primeira, segunda, terceira, quarta vez. Há 3 níveis de trabalho: a iniciação, a transição, o desenvolvimento. A passagem de um nível para outro depende do ritmo com que cada criança adquire as ferramentas necessárias para seguir caminho. A Assembleia é o lugar supremo da aprendizagem da cidadania e da liberdade responsável. É aqui que todas as semanas são tomadas decisões para tentar resolver os problemas da escola, da vila e do mundo. E é aqui que os alunos aprovam os seus próprios direitos e deveres. E é também aqui que se resolvem as pequenas injustiças e os pequenos crimes entre amigos registados no Acho Mal. A mesa, a presidente eleita Ângela. Eu vou explicar o que é a comissão de ajuda. Mais ou menos bem. Tem muito que explicar a Presidente eleita. É preciso que os alunos da iniciação percebam bem as regras do jogo. Talvez alguns ainda não saibam, por exemplo, que existe uma comissão de ajuda encarregue de julgar as asneiras mais graves e que o castigo é sempre o mesmo: refletir. Para quem não sabe, eu vou explicar o que é refletir.
Refletir é pensar na asneira que fez. Tentar ter consciência do que fez mal. E queria dizer aos meninos que à Cláudia e ao João, por não terem ganho, continuamos sempre amigos. O trabalho da jornalista Miriam Alves, do repórter de imagem Pedro Carpinteiro e editor de imagem Marco Carrasqueiro. Ao meu lado tenho o professor José Pacheco, já ouvi chamar nesta reportagem Sumo Pontífice, é professor desta escola há 25 anos, 25 anos depois, a olhar para isto, deixe-me perguntar-lhe cruamente, valeu a pena sonhar? Valeu, e permita-me que faça uma breve observação, muito breve, para dizer da surpresa que foi para nós, a equipa de trabalho, uma escola, e no caso a nossa, ser motivo de notícia, e por visto por uma boa razão. Em relação ao percurso, e ao estar satisfeito ou não, eu penso que poderei ir embora daqui por algum tempo, porque está em boas mãos. E esteve sempre em boas mãos. E penso que quem está aqui em relevo não é uma pessoa, chamem-lhe o que quiserem, é uma equipa de trabalho, por onde passam os pais, a comunidade de Vila das Aves, colegas de outras escolas, até uma estrutura científica. Vamos então começar por aí, já que sugere isso. Muitas vezes nas escolas, uma das grandes dificuldades para quem está dentro, para professores e outros funcionários, é precisamente cativar os pais, cativar a comunidade. Conseguiu já isso nesta escola? Também é modelo a esse nível? Conseguimos. Conseguiram, um trabalho de equipa. Os pais são pessoas que não é preciso convencer. Os pais são pessoas inteligentes, querem o melhor para os seus filhos. O que nós fizemos foi explicar aos pais aquilo que pretendíamos. E os pais, como têm amor pelos seus filhos, ouvido em linguagem de gente aquilo que se pretendia, certamente que não deixaram de aderir. E os pais aparecem mais vezes na escola do que é habitual? Aparecem muitas vezes e nós gostaríamos até que aparecessem todos os dias. Aparecem quando querem e aparecem uma vez ao sábado, à tarde, uma vez por mês, para conversarmos sobre aquilo que precisamos conversar. Enquanto estamos ainda dentro da escola, para assim dizer, deixe-me perguntar, indisciplina, outro problema que é muito comum apontar-se noutras escolas. Como é que a Escola da Ponte lida com casos de indisciplina? Não terá muitos, mas terá alguns seguramente pontuais. Pois, teríamos de definir um bocado o conceito, e eu não quero estar a perturbar alguns espíritos que creem que indisciplina é uma fatalidade. Eu diria que nós não estamos num paraíso artificial, nem gosto muito de embarcar em modas, disciplina, indisciplina, e explicar as coisas de outra maneira será difícil. O que eu posso dizer é que o que nós fazemos naquela escola, e que toda a gente pode fazer, é não estar à procura que haja mais polícia, mais milícias, mais castigos, mas criar espaços de exercício de liberdade responsável. Tanto com crianças de 6, 7, 8 anos, como com crianças maiores ou adultos. O que é necessário é que as pessoas se comportem umas com as outras numa aprendizagem contínua da cidadania. Portanto, há regras não escritas, no fundo, que acabam por ir sendo aceites? São regras construídas em comum, parcimoniosamente negociadas, e não é, digamos, não é a solução, é a nossa solução. Julgo é que muitas vezes estamos a trabalhar sobre os efeitos. Em relação ao que vi nesta reportagem, ficou-me outra questão. A escola parece permanentemente tentar evitar a competitividade exagerada do teste, a necessidade de passar de ano, mas depois vemos aquela eleição para a Assembleia. Há algum contrassenso nisto? Porque depois há alunos que têm tendência para liderar e que podem sair mais motivados e outros eventualmente frustrados, não lhe parece? Há sempre competitividade e eles, quando passam inclusivamente para outro grau de ensino, vão preparados para a cooperação e para a competição. No caso da Assembleia, o que eles percebem é que todos, independentemente da lista onde estão e das promessas feitas, no final vão continuar todos amigos, como dizia a Presidente eleita, e não há nunca nem ressentimento, nem perda, digamos assim, da autoestima. Professor José Pacheco, a questão que muita gente estará seguramente a colocar em casa, os espectadores deste Jornal da Noite, é: mas isto resulta? O que é que acontece depois a estes alunos? Há então 25 anos de uma experiência. Os alunos que saem da Escola da Ponte são bons alunos? São eventualmente melhores alunos que os outros? Somos todos bons. E as crianças que saem da Ponte saem com algumas atitudes, digamos, um valor acrescentado ao currículo considerado normal. Sabem pesquisar, sabem estar em grupo, sabem participar, sabem crescer em cidadania. E os resultados na escola são bons? Genericamente, é claro que há. Essa é sempre uma discussão muito fraticida, mas eu irei explicar. Fala-se agora muito, está na ordem do dia a avaliação aferida, ou as provas de avaliação. Eu tenho algumas reservas, pessoalmente, em relação a alguns resultados apresentados. Mas imaginemos, e isso é muito corrente ouvir-se falar, que aquela escola, em particular, ou outras, felizmente há outras que também trabalham de um modo semelhante, teriam
por estarem a investir muito tempo na educação, na cidadania, teriam menos bons resultados na matemática, por exemplo. Ora, eu estive à espera e muito atento aos resultados da aferição. E passa a presunção. Dos 25 itens que o teste de matemática tem e que já foram divulgados junto às escolas, em todos os 25 itens, a Escola da Ponte tem valores superiores à média nacional. Isto é muito claro e eu não estou a fazer comparações com ninguém. É uma linguagem que me uma constatação e é uma assim, constatação que tem a ver com... É esta a linguagem que utilizam. E é seguramente a resposta a uma das questões fundamentais que se levantam depois de termos visto a reportagem que vimos. Professor José Pacheco, agradeço a sua presença. Não foi muito o nosso tempo de conversa, mas foi importante até porque, de facto, por uma boa causa, e o jornalismo às vezes também olha a estas situações positivas, foi possível trazer uma escola em direto ao Jornal da Noite. Para si, boa noite, continuação de uma boa semana.